Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar para vocês um top 4 para a rodada 1 do Cartola FC. Lembrando a vocês que na primeira rodada o foco é totalmente em valorização, já que o nosso patrimônio voltou a ser sem cartoletas. E por isso, vou passar jogadores com potencial de pontuação, mas principalmente que podem valorizar e nos ajudar com patrimônio. No final do vídeo, vou falar um pouco sobre o nosso grupo de resenha e também todas as ligas que estamos organizando. Sem mais enrolações, vamos ao top 4. Começo indicando pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vou estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um goleiro sempre muito regular, esse ano participou e ganhou a enquete dos bons e baratos. Na primeira rodada vai precisar de 2,7 para começar a valorizar, sendo que o ano passado ele teve uma média de 3,6 defesas por jogo. Na primeira rodada, o Walter joga em casa contra o Vasco da Gama e mesmo que leve gols, considero que fará uma boa pontuação. O meu segundo goleiro indicado vai ser o Pedro Morisco, do Coritiba. O Pedro Morisco, que joga em casa na primeira rodada contra o Bragantino, que é um time que costuma ter várias finalizações, sendo que o Pedro, no ano passado, teve uma média de 2,9 defesas por jogo e vai precisar de 3,2 para começar a valorizar. O meu terceiro goleiro indicado, vou estar falando de Lucas Arcanjo, do Vitória. O Lucas Arcanjo, que vai estrear em casa contra o Remo, é um goleiro que no ano passado teve uma média de 3,6 defesas por jogo e na primeira rodada vai precisar de 2,2 para começar a valorizar. Nosso quarto e último goleiro indicado, hoje está falando de Rocher, do Internacional. O Rocher, que faz sua estreia em casa contra o Atlético Paranaense, vai precisar de 4,3 para começar a valorizar e no ano passado teve uma média de 3,1 defesas por jogo. Passado o top 4 de goleiros, vamos agora indicar os laterais. Nosso primeiro lateral indicado, hoje está falando de Daniel Borges, do Mirassol. Daniel Borges, que é um lateral, costuma ter média básica. Isso quer dizer que mesmo que leve gols, costuma pontuar com outros scouts. Vai estrear em casa contra o Vasco da Gama e vai precisar de 2,2 para começar a valorizar. E o nosso segundo lateral indicado, hoje está falando de Varela, do Flamengo. O Varela, que teve um final de campeonato muito positivo, é um lateral que costuma pontuar com muitos scouts defensivos. Na primeira rodada vai estrear contra o São Paulo fora de casa e vai precisar de 3,8 para começar a valorizar. E o nosso terceiro lateral indicado, hoje está falando de Escobar, do Santos. O Escobar, que no ano passado teve um início muito forte no Cartola 2025, pontuava muito bem, principalmente com desarmes, e nessa rodada enfrenta a Chape fora de casa, precisando de 3,2 para começar a valorizar, e por isso considero que é uma excelente opção. O nosso quarto e último lateral indicado, vou estar falando de Aguirre, do Internacional. O Aguirre, que é outro lateral, costuma pontuar com média básica, e nessa rodada tem um confronto favorável jogando em casa contra o Atlético Paranaense, e mesmo que leve gols, acredito que bata a meta dos 2,7 que precisa para começar a valorizar. Passando agora para a nossa zaga, o nosso primeiro zagueiro, vamos indicar o James, do Fluminense. O James, que é um zagueiro que ano passado se destacou principalmente por desarmes, nessa rodada enfrenta o Grêmio jogando em casa, vai precisar de 3,2 para começar a valorizar. Isso significa que mesmo que leve gols, com 3 desarmes ele já começa a valorizar. Nosso segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Maicon, do Coritiba. O Maicon, que foi um zagueiro que no passado já pontuou muito bem no Cartola, vai estrear contra o Bragantino, que é um time que não costuma apenas se defender. Sendo assim, deve ceder alguns desarmes para zagueiro. E com isso, o Maicon, que precisa de apenas 2,7 para começar a valorizar, tem grande chance de bater essa pontuação e nos ajudar caso esteja no nosso time. E o nosso terceiro zagueiro indicado vai estar sendo o Rafael Toloi, do São Paulo.
o Tolói, que é um zagueiro que se destaca pelos desarmes, e nessa rodada, enfrentando o Flamengo dentro de casa, considero que o Tolói deve levar gols, porém tem grande chance de fazer vários desarmes. E custando apenas 5 cartoletas, o Tolói vai precisar apenas de 2,7 para começar a valorizar. Nosso quarto e último zagueiro indicado, hoje está falando de João Vitor, do Mirassol. O Mirassol, que a princípio é um dos principais favoritos da rodada, jogando em casa, onde não foi derrotado nenhuma vez no ano passado, e o João Vitor precisando de 3,2 para começar a valorizar, mesmo que leve gols com 3 desarmes, já alcança o seu objetivo. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista indicado vai estar sendo o Alan Patrick, do Internacional. O Alan Patrick, que foi eleito o meia bom e barato, isso quer dizer que ele custaria muito mais do que seu preço atual, e por isso vai precisar de 4,3 para começar a valorizar. Jogando em casa na primeira rodada contra o Atlético Paranaense, é o principal cobrador de pênaltis do seu time e por isso considero que é uma unanimidade para a rodada. No segundo meio indicado, vou estar falando de Neto Moura, do Mirassol. Neto Moura, que apesar de não ter sido notado, foi um meia com boas pontuações no Cartola do ano passado. Essa rodada estreando em casa contra o Vasco da Gama, custando apenas 5 cartoletas e precisando de 2,7 para começar a valorizar, considero que o Neto Moura é uma boa opção para essa rodada. E o nosso terceiro meio indicado vai estar sendo o Lúcio Acosta, do Fluminense. O Lúcio Acosta, que é o principal meia do Fluminense, está custando apenas 8 cartoletas. Isso quer dizer que vai precisar de 4,3 para começar a valorizar. Na primeira rodada ele joga em casa contra o Grêmio. Considero que tem grande chance de participar de gol e nos ajudar a valorizar. E o nosso quarto e último meio indicado hoje está falando de Cantalapiedra, do Vitória. O Cantalapiedra, que ano passado era atacante no Cartola, isso quer dizer que gera uma vantagem por ele jogar mais avançado. E nessa rodada, estreando contra o Remo dentro de casa, precisando de 3,8 para começar a valorizar, considero Cantalapiedra uma ótima opção para a rodada. Chegando agora nos atacantes, nosso primeiro atacante indicado hoje está falando de Carboneiro, do Internacional. O Carboneiro, que é um atacante que costuma gerar muita média básica, nessa rodada tem um confronto muito favorável jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Vai precisar de 4,9 para começar a valorizar. Isso quer dizer que caso dê uma assistência, já começa a valorizar. E o nosso segundo atacante indicado hoje está falando de Gabigol, do Santos. O Gabigol, que já marcou no seu retorno ao seu time de origem, sem Neymar em campo, é o principal protagonista do time do Santos. Na primeira rodada, joga fora de casa contra a Chape, precisando de 4,9 para começar a valorizar. Sendo a principal referência de ataque do time do Santos, caso seu time faça gols, o Gabigol tem grande chance de participar. E o nosso terceiro atacante indicado vou estar falando de Canóbio, do Fluminense. O Canóbio, que vai estrear em casa contra o Grêmio, vai precisar de 4,3 para começar a valorizar. E caso o Fluminense venha fazer gols, o Canóbio tem grande chance de participar. Nosso quarto e último atacante indicado, vou estar falando de Pedro Rocha, do Coritiba. Pedro Rocha, que no ano passado foi o principal artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, é um atacante que geralmente é muito participativo nos jogos do seu time, vai estrear contra o Bragantino jogando em casa. O Bragantino, que é um time que apenas não se defende e por isso gera espaços na sua defesa. Sendo assim, o Pedro Rocha, que precisa de apenas 3,8 para começar a valorizar, pode nos ajudar caso esteja no nosso time. Chegando agora nos treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vou estar falando de Zubeldia, do Fluminense. Zubeldia, que considero um dos principais favoritos da rodada, vai enfrentar o Grêmio jogando em casa e precisando de 4,9 para começar a valorizar. E o nosso segundo treinador indicado, vou estar falando de Rafael Guanais, do Mirassol. Rafael Guanais, que foi eleito o principal treinador do campeonato do ano passado, mesmo perdendo peças, já provou que conseguiu manter o seu padrão de jogo.
E na primeira rodada joga em casa contra o Vasco da Gama, precisando apenas de 3,4 para começar a valorizar. O nosso terceiro treinador indicado, vou estar indicando o Fernando Seabra, do Coritiba. O Coritiba, que é muito forte jogando dentro dos seus domínios, faz sua estreia contra o Bragantino jogando em casa, que é um time que o Seabra conhece muito bem, justamente por ser seu ex-treinador. E na primeira rodada, precisando de 2,2 para começar a valorizar, considero que o Seabra é uma excelente opção. O nosso quarto e último treinador indicado, vou estar falando de Paulo Pezzolano, do Internacional. Pezzolano que vai estrear em casa contra o Atlético Paranaense e vai precisar de 3,2 para começar a valorizar. Acredito que diante da sua torcida o Internacional é favorito e deve vencer bem essa partida. Passado o top 4 por posição, vou apresentar um pouco do nosso grupo de resenha e também as nossas redes sociais. Caso você seja novo por aqui, esse tipo de vídeo é característico do nosso canal. Em todas as rodadas, o nosso primeiro vídeo é um top 4, falando de cada posição. Este vídeo é postado sempre com o mercado fechado, apresentando a próxima rodada do Cartola. Estes são meus 4 times que são postados dentro do meu grupo de resenha. Este grupo hoje é composto por 230 cartoleiros, e neste grupo posto os meus 4 times, organizo ligas e também fazemos a votação do time do grupo. Falando um pouco de cada time, o nosso time Cartola Analytics Oficial é o nosso time de regularidade. Geralmente utilizo nas minhas ligas. Já o time Cartola Analytics Top é um time que escalo com base em estatísticas e geralmente também é muito regular. Já o time Resenha do Analytics é o time escalado dentro do grupo através de enquetes. Este time no ano passado bateu a casa de 3.480 pontos, superando todas as nossas expectativas. Por fim, temos um time totalmente voltado em valorização. Esse time ano passado bateu 405 cartoletas. Caso você queira participar do nosso grupo, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Além de deixar o link, vou deixar também o link de 2 vídeos especiais que fiz para essa temporada. O primeiro vídeo é dando 10 dicas infalíveis para mitar no Cartola 2026. E o segundo vídeo é de como valorizar na primeira rodada. Para finalizar, peço a colaboração de todos vocês e peço que deixem aí nos comentários o que acharam deste formato de vídeo. Pois assim, com o retorno de vocês, conseguimos cada vez mais estar melhorando os conteúdos do canal. Antes que eu me esqueça, temos também a nossa página do Instagram, @CartolaAnalytics. Por lá sempre posto o meu time final e também posto algumas enquetes, como o melhor capitão para a rodada e também os nossos vídeos. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.